Bom, vou colocar um outro exemplo agora pra gente poder fazer. Tá lá na lista, esse do terceiro ano, eu acho que eu passei para pouquíssimos alunos. Acho que quase nenhum vai ter, mas eu vou colocar o arquivo digital lá para vocês poderem acompanhar. Então, um exercício da ETEC, se não me engano é 2009. Eu não coloquei porque é muito antigo, 2009 nem é nascido, né? Então vamos lá. O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégia que utiliza um tabuleiro quadrangular, conforme ilustra a figura a seguir. Considerando que todos os quadrados compõem o tabuleiro, pretos e brancos possuem 3 centímetros de lado. A área total dos quadrados pretos em centímetros quadrados é igual a... Aí eu vou colocar aqui a imagem. A imagem aí é um tabuleiro comum, igual os outros. A diferença aí, né, é que tem que prestar atenção nos detalhes que passou o exercício lá. Então é 8 por 8 que tem o tabuleiro de dama, xadrez, esse tipo de coisa. Tá lá as alternativas e aí a gente vai ver, né, o primeiro passo para resolver é ver as informações que realmente são importantes. Então no próximo slide, aí eu coloquei aqui, né, quais são as informações importantes no enunciado. Então a primeira informação é que o tabuleiro é quadrangular, ou seja, formado por quadrados, certo? Então todos lá são os quadrados e todos têm a mesma medida. A próxima parte são quadrados pretos e brancos, então tem as duas cores lá, e que possui 3 centímetros de lado, e ele só quer saber a área dos quadrados pretos. Então tem que ficar atento nesse detalhe aí, certo? Vou fazer aqui a resolução na lousa e a gente vê aí como é que chega na resposta. Bom, essa questão aqui não é das mais difíceis para fazer, né? O nível das questões da ETEC comparadas com a do Enem, elas são bem mais fáceis de resolver, né? Não estou criticando quem passou da ETEC não, tá? Só foi um comentário. Então aqui eu fiz o desenho de um quadrado, certo? Para ver como é que a gente calcula, mais ou menos igual o que eles colocaram lá no desenho da prova. Então a medida é 3, obviamente aqui na parte de baixo também é 3. Mas como a gente viu lá na primeira aula, a fórmula é a ao quadrado, no caso aqui seria 3 ao quadrado, certo? Então aí você vai fazer aqui 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, quanto que dá, e centímetros elevado ao quadrado, você só vai colocar centímetros ao quadrado. Vou deixar espaço para preencher o número, e aqui vai ficar centímetros quadrados, né? Então você vai fazer o 3 elevado a 2, os centímetros ao quadrado, como é letra, unidade de medida, então a gente só vai copiar. Fez o cálculo de 1 lá, tá? Então aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, né? Nem precisa fazer essa parte, dá para fazer mais rapidamente, mas só para ficar mais didático. Então a gente tem o que? A gente tem 8 por 8, igual eu falei lá no começo do exercício. 8 vezes 8 dá 64. Então no total, o tabuleiro ele tem 64 quadrados, contando os quadrados brancos e os quadrados pretos. Como no exercício ele só quer saber os quadrados pretos, então o que acontece? Tem um branco, um preto, um branco, um preto, então aqui vai ser a metade dos quadrados. Então, ou seja, aqui vai ter que dividir por 2, certo? Dividindo por 2, você vai achar o número de quadrados pretos. Após isso, depois que você calcular a área, né? E depois que você calcular a quantidade de quadrados pretos aqui, você vai multiplicar os dois números, vai dar o total da área dos quadrados, no caso são os quadrados pretos, certo? Então, calculou o número, calculou aqui, multiplica os dois, acha o resultado, tudo bem? Usa lá o grupo para comentar, para dar alguma sugestão e tal, para a gente tentar fazer esse primeiro exercício que é bem fácil, tá bom? Até mais.